Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Mello, mentora de famílias atípicas. Bem-vindo ao canal Estimulação Precoce em Casa. Aqui no canal você encontra informações sobre desenvolvimento infantil, maternidade atípica, brincadeiras estimulantes e muito mais. Tudo relacionado ao universo do desenvolvimento atípico e crianças com deficiência. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome de Obé, uma síndrome super rara e por ser muito rara tem pouquíssima informação na internet. Mas por que, Marina, justo essa síndrome, se tem tantas síndromes tão raras quanto essa? Porque é a síndrome do meu filho, né? Se você voltar um pouquinho nos vídeos anteriores, você vai ver que eu conto um pouquinho da minha história, por que e como eu me tornei mentora de famílias atípicas. E nesse vídeo eu conto que meu filho tem uma síndrome rara chamada síndrome de Obé e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre ela. Muitas mães encontram, né, o meu canal, tanto aqui do YouTube quanto no Instagram, através da hashtag da síndrome de Obé. Eu acho muito importante essa disseminação do conhecimento, porque eu precisei dessa informação há 4 anos atrás e me vi muito perdida, porque de fato tinha pouquíssima informação na internet. Tem mais informação em canais gringos, né? E, enfim, mas o acesso fica um pouco limitado, porque brasileiro não fala inglês, obviamente, né? Alguns sim, alguns não, mas não é esse o ponto. Então, a síndrome de Obé é uma síndrome genética super rara que acontece entre 1 a cada 80 mil pessoas, variando de 80 mil a 100 mil pessoas, né? Esse número muda bastante, mas enfim, o fato é que é de fato uma síndrome muito rara. E por ser muito rara, sempre que a maioria das vezes que uma criança é diagnosticada com síndrome de Obé, ninguém sabe sobre a síndrome, né? Não é uma síndrome estudada como a síndrome de Down, como o autismo, que não é síndrome, mas enfim, também é algo que está sendo muito estudado, e acontece com muito mais frequência nas crianças, né? Então, todos os médicos que Bernardo passou até hoje não conheciam a síndrome. E tudo bem, não estou criticando a medicina, lógico que não. A ciência, ela demora para agir mesmo, né? E se você coloca a síndrome de Obé no Google, você vai ver coisas bem graves. E a síndrome de Obé, ela pode ser super grave, mas ela pode não ser, né? E é para isso que eu tô aqui também. Se você deu um Google e ficou muito assustada com o que você viu, ou muito assustado, se acalma, que toda criança desenvolve diferente. Todas as crianças, mesmo que tenham a mesma síndrome, elas têm desenvolvimento diferente. Então a gente não pode se espelhar nem no incrível e nem no super complicado, tá? Então, primeira dica. Mas enfim, a síndrome de Obé é uma síndrome que causa uma má formação no cerebelo, um órgãozinho que fica por aqui na parte de trás da cabeça do nosso cérebro. O cerebelo, ele é super importante para a função do equilíbrio. Ele é super importante também para a visão, enfim, e para todo o desenvolvimento da criança. Gente, eu não sou geneticista, tá? Então eu tô falando aqui uma linguagem super simples, a linguagem que eu conheço e a linguagem que eu sei que fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Mas é isso. Então, essa malformação tem a aparência de um dente molar. Então, quando a criança faz uma ressonância magnética do cérebro, é muito claro, você consegue ver bem a imagem do dente molar no cerebelo da criança. Então, isso é uma das maiores características da síndrome de Obé. Mas o que causa a síndrome de Obé, né? É uma condição genética, né, que acontece entre os pares, né, o pai e a mãe. Não dá para saber antes, tá, que você carrega esse gene e que o seu parceiro carrega o gene, não dá para saber antes. A gente só sabe mesmo na hora. A síndrome de Obé pode ser diagnosticada tanto na gestação quanto no pós-parto, o que é o que acontece com muito mais frequência, porque as mudanças no corpo da criança, né, a má formação é muito sutil e ninguém consegue ver através da ultrassom, tá? O único exame que consegue se ver essa má formação no cerebelo é a ressonância magnética. E ninguém faz ressonância magnética na gestação, ao menos que tenha uma super indicação, né? Algumas crianças também começam a ser diagnosticadas, alguns bebês começam a ser diagnosticados na gestação
porque a síndrome de Obé também pode ter outras doenças associadas, como, por exemplo, doenças renais. Então, algumas crianças nascem com apenas um rim, ou algumas crianças têm rins policístico. Então, isso a gente consegue ver na ressonância magnética, mas também não são todas as crianças que desenvolvem doenças renais, tá? Quem mais que eu posso falar para vocês em relação ao síndrome de Obé? Ok, o que é que acontece? Tá certo, a criança nasceu com a síndrome de Obé. Tem cura? Não, não tem cura, tá? Síndromes não são doenças. Que fique bem claro aqui. A pessoa pode ser super saudável tendo uma síndrome. E é o mais comum, na verdade. A síndrome, ela é um conjunto de características que, quando agrupadas, elas dão nome a algo específico, no caso, síndrome de Obé. E quais são essas características da síndrome de Obé? De novo, varia muito de pessoa para pessoa, mas no geral, as características são apraxia motora e nistagmo, né? O olhar da criança, o bebê não consegue fixar o olhar com a mesma facilidade que uma criança em um bebê típico, tá? Ela tem movimentos involuntários nos olhos, que é o nistagmo, né? O olhinho balança, então ela não consegue focar. Muita criança tem deficiência visual, algumas completamente cegas, outras com baixa visão, que também pode desenvolver ao longo do tempo. À medida que a criança vai desenvolvendo as áreas, a visão dela também pode desenvolver. Então, se o seu filho tem baixa visão, ele é um bebezinho e tem baixa visão, é muito possível que essa visão desenvolva de acordo com o próprio desenvolvimento da criança, tá? Que mais? A criança tem atraso no desenvolvimento, ou seja, ela não consegue atingir os marcos do desenvolvimento como crianças da idade dela, crianças típicas da idade dela. Então, ela provavelmente vai atrasar a fala, vai atrasar a coordenação motora grossa, então ela vai demorar mais para andar, ela vai demorar mais para entender, brincar. As crianças com síndrome de Obé, elas tendem a ter atraso significativo na inteligência, atraso cognitivo. Tem pessoas e crianças, enfim, que desenvolvem a inteligência normalmente, mas é muito comum, sim, ter deficiência intelectual. Então, recapitulando, é uma síndrome que causa deficiência intelectual, deficiência na fala, deficiência visual e deficiência física. Porém, com tratamento de terapias, muito estímulo em casa e proporcionando o máximo de qualidade de vida para essa criança, ela tem muitas chances de desenvolver um grande potencial. Se você colocar no Google, você vai ver situações super delicadas. Tem, sim, eu conheço várias crianças que têm síndrome de Obé que precisam de ajuda para respirar, para se alimentar, mas desenvolvem completamente saudável. E tem crianças que não precisam desses recursos para conseguir se alimentar, para conseguir respirar, que têm atraso no desenvolvimento, enfim, que crescem e que viram adultos. Eu conheço pessoas com síndrome de Obé que fizeram faculdade, que trabalham, que estudam, que namoram, que casaram, que têm filhos sem síndrome. E eu conheço pessoas com síndrome de Obé que são mais comprometidos, que andam de cadeira de roda, que precisam de ajuda para se alimentar, que não têm muita independência. Então vai variar muito. E de onde vem essa variação? Gente, eu não sei responder. Não dá para saber se é a quantidade de estímulo que essa pessoa recebeu, não dá para saber se é a condição dela mesmo, ela tinha um pouco potencial. De fato, essa pergunta ela não é nem relevante, porque como eu costumo falar no meu canal, no meu Instagram, ninguém sabe o diagnóstico de ninguém. Ninguém sabe o destino de ninguém. Ninguém consegue dizer o futuro de ninguém. Nenhuma pessoa com síndrome, nenhuma pessoa sem síndrome. Nenhuma pessoa com deficiência, nenhuma pessoa típica. A gente não consegue dizer como é que vai ser o futuro de ninguém. Nem para bom, nem para ruim. Então, o conselho que eu te dou o conselho que eu dou para você agora, que recebeu o diagnóstico de síndrome de Obé do seu filho, é que você precisa estimular o seu pequeno e curtir o seu pequeno. Ele é seu filho, tá? E crianças precisam brincar. Então, aprenda a brincar com o seu filho. Entenda qual é a necessidade dele.
quais são as habilidades que ele precisa aprender e transforme a sua casa num ambiente rico de estímulos para ele. Mas nunca esqueça que a principal obrigação da criança, a profissão da criança é a brincadeira. Combinado? Se você tem alguma dúvida em relação à síndrome de Obé, deixa aqui nos comentários. Tem algumas páginas gringa que eu vou liberar aqui também nos comentários para vocês, na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito agora que você recebeu o diagnóstico do seu filho. Se você tiver alguma pergunta para fazer, é só deixar aqui. E agora eu queria te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam a síndrome de Obé. Beijo e até a próxima. Tchau!